O vento frio do outono varria a pequena praça de Santana do Rio, um vilarejo de mineração no interior de Minas Gerais. O murmúrio das pessoas se espalhava, todos comentavam o leilão que estava prestes a acontecer. No meio da multidão, uma jovem de olhar perdido segurava firme o xale gasto sobre os ombros. Era Maria Clara, com apenas 20 anos, já carregava nos olhos o peso de tantas perdas. Maria havia chegado à cidade 3 dias antes, trazida por um policial ferroviário que a encontrou sozinha e quase desmaiada na estação de trem em Ouro Preto. Seu tio, o último parente vivo, havia falecido durante a viagem. Sem família, sem dinheiro e sem rumo restou-lhe apenas a caridade da prefeitura local. Mas agora, diante da população, sua vida seria decidida como se fosse um objeto. O juiz da cidade autorizara que o contrato de trabalho de Maria fosse leiloado, alegando que o município deveria recuperar os gastos com sua estadia. No palanque improvisado, o leiloeiro, seu Ambrósio, homem conhecido pelo nariz avermelhado de tanta pinga, ergueu a voz. Aqui está uma moça forte, educada, sabe ler e escrever. Quem dá o primeiro lance? O silêncio foi quebrado por risadas e olhares de cobiça. 10.000 réis, gritou um comerciante. Logo, outro ofereceu mais. Entre os homens presentes, destacou-se o temido João Batista, dono da venda mais movimentada da região, conhecido por explorar jovens em troca de favores e bebidas. Ele avançou, com o charuto aceso entre os dentes, e lançou 20.000 réis. Um arrepio percorreu o corpo de Maria, que manteve os olhos fixos no chão de terra batida. O burburinho cresceu. Muitos sabiam o que acontecia às moças que caíam nas mãos de João Batista. O leiloeiro esfregava as mãos, satisfeito. 20.000 réis. Quem dá mais? Quando parecia que o destino de Maria estava selado, uma voz firme se ergueu ao fundo. 50.000 réis. Todos se viraram. Era Antônio Alves, fazendeiro respeitado, homem alto de olhar sereno, dono de terras a alguns quilômetros dali. O silêncio tomou conta da praça. Poucos esperavam que Antônio, conhecido por sua vida reservada, se envolvesse numa disputa como aquela. João Batista, com o rosto tomado pela raiva, não se deu por vencido. 60.000 réis. Antônio não hesitou. 100.000 réis. O valor exorbitante fez muitos murmurarem. Alguns riram descrentes. O leiloeiro mal acreditava em tamanha sorte. 100.000 réis. 1, 2, 3. Vendida ao senhor Antônio Alves. Maria permaneceu imóvel, o coração acelerado. Não sabia se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. Fora entregue, de maneira legal e pública, ao cuidado de um estranho. Antônio subiu ao palanque, pagou em notas bem dobradas e recebeu o documento que o tornava responsável por ela por um ano inteiro. Aproximou-se, abaixou levemente o chapéu e disse em voz baixa: Senhorita Maria Clara, sou Antônio. Minha fazenda fica a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Tem um carro de boi esperando. Tímida, ela arriscou perguntar: O que espera de mim, senhor? Antônio respirou fundo antes de responder. Preciso de alguém que cuide da casa. Minha governanta viajou para cuidar da irmã enferma. Preciso de quem cozinhe, limpe e organize o lar. Apenas isso. Maria buscou em seus olhos algum sinal de mentira, mas encontrou apenas firmeza. Mesmo assim, a dúvida a consumia. Estaria ela, saindo de uma prisão, apenas para entrar em outra? Na delegacia, ela pegou sua pequena sacola, menos o único pertence, deixado pelo tio, um velho bornal de couro. Quando voltou, encontrou Antônio parado ao lado do carro de boi carregado de mantimentos. Ele estendeu a mão para ajudá-la a subir. Maria hesitou, mas aceitou. O carro partiu devagar, deixando a praça para trás. A cidade foi ficando distante, enquanto o caminho de terra se abria entre colinas verdes e cafezais. Durante a longa viagem, o silêncio pesava. Maria finalmente arriscou. Por que pagou tanto por mim, se precisava apenas de uma empregada? Antônio manteve os olhos na estrada. Porque sei o que aconteceria se não o fizesse. Nenhuma mulher merece cair nas mãos de homens
como João Batista. Digamos que foi justiça e também necessidade. Você precisa de um lar, de alguém de confiança. Maria respirou fundo, ainda confusa, mas um fio de esperança começou a nascer em seu coração. Horas depois, a fazenda apareceu diante deles, uma grande casa de alvenaria clara, rodeada por árvores de jabuticaba e galpões de trabalho. Homens cuidavam do gado nos pastos, enquanto o cheiro de lenha queimada se espalhava pelo ar. Antônio apresentou Maria ao capataz, Pedro, um homem magro, de fala mansa, que tirou o chapéu em respeito. A jovem foi conduzida a um quarto simples, mas limpo, com cama de madeira e roupas deixadas pela antiga governanta. Ao se sentar na beira da cama, Maria deixou que as lágrimas caíssem. Não eram mais de puro desespero, mas de alívio contido. Em poucos dias, passara da beira da miséria ao abrigo de um lar decente. Ainda havia medo, claro, mas também uma nova chance. Pela primeira vez em muito tempo, ela ousou acreditar que o destino poderia reservar algo além da dor. Nos primeiros dias na fazenda, Maria Clara manteve-se em silêncio, observando tudo com cuidado. A rotina começava cedo, com o preparo do café para os trabalhadores. Pão de milho, café forte e queijo fresco. Os homens a tratavam com respeito, ainda que com certa curiosidade, afinal, não era comum uma moça tão jovem aparecer de repente na casa do patrão. Antônio, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa. Falava pouco, apenas o necessário para orientar as tarefas, mas sempre com educação. Maria estranhava aquilo. Estava acostumada com olhares invasivos, palavras ásperas, desconfiança. Aos poucos, passou a perceber que Antônio a observava com seriedade, mas sem a sombra da maldade que via em outros homens. Era como se ele tentasse compreender quem ela era de verdade. Com o tempo, Maria descobriu que a vida de Antônio não era tão simples quanto parecia. Viúvo desde jovem, ele havia dedicado toda a força ao trabalho na terra. Herdara a fazenda em tempos difíceis e a transformara num dos sítios mais prósperos da região. Nunca mais se casara, preferindo o silêncio da casa grande e a companhia dos livros de sua pequena biblioteca. Talvez por isso, quando a moça chegou, sua presença preencheu um vazio que ele já nem percebia carregar. As noites eram tranquilas. Maria, depois de servir o jantar, recolhia-se ao quarto, mas às vezes ficava na varanda, olhando as estrelas, tentando encontrar coragem para sonhar. Antônio, em certas ocasiões, se juntava a ela, conversavam sobre coisas simples. A lavoura, as chuvas, histórias do passado. Foi numa dessas conversas que Maria contou sobre a morte dos pais durante uma epidemia e como o tio havia decidido levá-la para tentar uma vida nova no interior. Antônio, em silêncio, escutava com atenção. Quando ela terminou, ele apenas murmurou: "Sei o que é perder cedo demais. Também enterrei meus pais quando ainda era rapaz." Aquelas palavras criaram uma ponte invisível entre os dois. A solidão, de repente, deixou de ser algo exclusivo. Os dias se transformaram. Em semanas, Maria começou a se sentir parte da casa. Cozinhava com gosto, organizava os cômodos, cuidava da horta. Antônio, cada vez mais, se aproximava. Aos poucos, trocavam confidências. Ela falava de seus medos, ele de suas responsabilidades. E a cada palavra, a cada olhar, um vínculo inesperado crescia. Numa tarde chuvosa, Antônio voltou da cidade trazendo um embrulho. Entregou-lhe quase envergonhado. Era um livro de poesias de Castro Alves. "Achei que poderia gostar", disse, desviando os olhos. Maria apertou o livro contra o peito. Fazia tempo que não tinha algo só seu. Foi nesse gesto simples que o coração dela começou a mudar. As semanas seguintes trouxeram mais proximidade. Antônio passou a jantar junto dela, em vez de sozinho em seu escritório. Depois das refeições, sentavam-se na sala iluminada por lamparinas, e Maria lia em voz alta os versos do livro. O silêncio que antes pesava na casa deu lugar a uma cumplicidade suave, quase imperceptível, mas presente em cada detalhe. Certo dia, ao voltarem da lavoura,
uma tempestade desabou. Antônio chegou encharcado, tremendo de frio. Maria correu, preparou um chá forte com pingue-mel e o fez-se aquecer diante do fogão a lenha. Ele a olhou nos olhos e disse, pela primeira vez, "Obrigado, Maria." O modo como pronunciou seu nome fez o coração dela estremecer. Na manhã seguinte, o clima entre os dois era diferente. Não havia declarações, mas um silêncio carregado de sentimentos não ditos. Maria, ainda insegura, temia que fosse apenas ilusão. Antônio, rígido em sua forma de viver, lutava contra a própria vontade de se abrir. Mas a verdade já estava ali, crescendo entre eles. Foi então que o inesperado aconteceu. Antônio a convidou para acompanhá-lo à cidade, num jantar no hotel local. Maria ficou sem fala. Nunca imaginara estar ao lado dele em público, ainda mais num ambiente respeitável. Preparou-se como pôde, usando seu único vestido melhor. Quando desceu as escadas, Antônio a encarou longo tempo. "Está linda", murmurou, sem conseguir disfarçar. Na cidade, todos os olhares recaíram sobre eles. Alguns cochichavam, outros cumprimentavam Antônio com respeito. Durante o jantar, conversaram como velhos amigos. Entre um prato e outro, ele finalmente admitiu: "Há muito tempo não me sinto tão vivo." Maria sentiu as mãos tremerem. Ia responder, mas um barulho cortou o salão. Próximo à entrada, João Batista, visivelmente bêbado, agarrava o braço de uma jovem. A moça chorava, implorando para ser solta. "Você trabalha para mim e vai me obedecer", gritava ele, prestes a levantar a mão. Antes que a cena se agravasse, Antônio se levantou de um salto. "Solte agora, João", ordenou com a voz firme que silenciou o lugar inteiro. Os dois se encararam, o ambiente carregado de tensão. João Batista estreitou os olhos, lembrando-se da derrota no leilão. "Você já me tirou uma vez o que era meu", cuspiu, apontando para Maria. "Não vai se meter de novo." Antônio não recuou. "Essas mulheres não são propriedade de ninguém, nem sua, nem minha." O salão inteiro prendia a respiração, esperando o próximo movimento. O salão inteiro ficou em silêncio. A jovem que João Batista agarrava tremia, sem forças para reagir. Os olhos de Maria ardiam, mas ela não conseguia se mover. Antônio deu um passo à frente, firme como um rochedo. "Solte-a, João." Agora, por um instante, pareceu que João ia obedecer, mas logo soltou uma risada debochada. "E quem vai me obrigar? Você acha que pode mandar em tudo só porque tem terra e dinheiro? Essa moça me pertence, como quase pertenceu àquela ali." Apontou o dedo trêmulo para Maria. Um burburinho cresceu no ambiente. Alguns homens se levantaram, mas ninguém ousou intervir. Antônio manteve a calma. "Ela não é sua, nem ninguém é. Solte-a antes que se arrependa." O tom baixo e firme trazia ameaça contida, mas João parecia não escutar. Com um puxão brusco, a moça quase caiu. Nesse instante, Antônio agarrou o braço de João e o obrigou a largar a jovem. A cena foi rápida, mas o impacto enorme. João, tomado de fúria, avançou com um punho cerrado, mas Antônio desviou. Dois homens se levantaram para conter a confusão, e o dono da estalagem ordenou que João fosse retirado. Humilhado diante de todos, ele gritou antes de sair: "Você vai pagar por isso, Antônio. Você e essa mulherzinha que protege." Maria respirava com dificuldade. O jantar terminou em silêncio. No caminho de volta, sentada ao lado de Antônio na carroça, ela tentou falar. "Por que faz isso? Por que arrisca tanto por mim e por mulheres que nem conhece?" Ele demorou para responder, os olhos fixos na estrada iluminada apenas pela lua. "Porque não suporto injustiça. Porque já vi de perto o quanto a maldade pode destruir. E porque, desde que você entrou na minha vida, percebi que não quero viver como antes." O coração de Maria disparou. As palavras eram mais do que esperava ouvir. Mas antes que pudesse responder, um soluço veio da parte de trás da carroça. A jovem resgatada, chamada Rosa, tremia de frio e medo. Maria a cobriu com seu xale. "Ela pode ficar conosco até se recuperar", disse Antônio.
firme. E assim fizeram. Nos dias seguintes, a presença de Rosa trouxe ainda mais proximidade entre Antônio e Maria. A moça frágil ajudava em pequenos afazeres, mas sua saúde exigia repouso. Maria cuidava dela como de uma irmã, e Antônio admirava essa generosidade silenciosa. As noites voltaram a ser preenchidas por conversas, leituras e um calor crescente entre eles. Foi numa dessas noites, diante da lareira, que Maria, emocionada, perguntou: "Por que me comprou naquele dia? Foi apenas bondade?" Antônio olhou demoradamente, o rosto iluminado pelo fogo. "Quando vi você naquela praça, lutando para não chorar, senti algo que não sei explicar. Eu sabia que não podia permitir que caísse nas mãos erradas. E agora..." Ele hesitou, mas completou: "Agora sei que minha vida não teria sentido sem você aqui." Maria mal conseguia conter as lágrimas. Pela primeira vez, acreditou que poderia amar novamente. No entanto, o destino não costuma permitir que a felicidade floresça sem obstáculos. Na manhã seguinte, notícias se espalharam. João Batista jurava vingança. Diziam que o haviam visto rondando as redondezas, armado e embriagado. Antônio, embora firme, sabia do perigo. Ele não vai desistir fácil. Confidenciou ao capataz Pedro. Os homens da fazenda passaram a vigiar a entrada, mas a tensão pairava no ar como nuvem prestes a desabar. Mesmo sob ameaça, Antônio tentou manter a rotina. Preparava uma celebração para reunir os trabalhadores e agradecer a colheita abundante daquele ano. Maria e Rosa ajudavam nos preparativos, enchendo a casa de aromas de bolos, pães e ensopados. Pela primeira vez, a fazenda parecia um lar cheio de vida. Na véspera da festa, Antônio chamou Maria até a sala. Entregou-lhe um envelope. Dentro estava o contrato assinado, declarando que ela não lhe devia mais nada. Maria o olhou, confusa, mas ainda faltam meses para o fim do acordo. Ele sorriu. "Sério, não quero que fique aqui por obrigação. Se permanecer, que seja por vontade. Você é livre." As mãos dela tremiam. "E se eu quiser ficar?" Antônio respirou fundo, os olhos marejados. "Então pedirei que fique não como empregada, mas como minha esposa." Maria levou as mãos à boca, surpresa. Antes que pudesse responder, Pedro entrou apavorado. "Doutor Antônio, João Batista está vindo. E não está sozinho." Do lado de fora já se ouviam gritos e o tropel de cavalos. João, embriagado e furioso, trazia 2 homens armados. Ameaçava a todos em voz alta: "Sai para fora, Antônio. Chega de se meter na minha vida. A festa que seria de alegria transforma-se em silêncio de medo." Maria, paralisada, sentiu o corpo gelar. Antônio, com o rosto firme, ajeitou o chapéu e saiu para o alpendre. Ao encará-lo, João sacou a arma com a mão trêmula. "Hoje acabo com você e com essa mulher que ousou me desafiar." O tempo pareceu parar. Todos os olhos estavam fixos na cena. O destino de Maria e Antônio pendia de um fio, sob o cano da pistola de João Batista. A noite em Santana do Rio ficou suspensa em silêncio. João Batista, cambaleante e tomado pela raiva, apontava a arma para Antônio. Maria, imóvel, sentiu as pernas fraquejarem. Os homens da fazenda, reunidos atrás do patrão, aguardavam o pior. Antônio ergueu a voz firme como nunca largue essa arma. "João, você não vai vencer dessa forma." Mas João não escutava. O ódio e o álcool o cegavam. "Você me humilhou diante da cidade, tomou o que era meu. Hoje eu acabo com tudo." Sua mão tremia, mas o dedo já estava no gatilho. Nesse instante, Pedro, o capataz, lançou-se à frente. O disparo ecoou como trovão. A bala passou de raspão pelo ombro de Antônio, que caiu de lado. A multidão gritou. Os homens da fazenda avançaram. 2 contiveram os comparsas de João, enquanto outro o desarmava à força. O juiz da cidade, presente na celebração, tomou a palavra com autoridade. "Tentativa de homicídio. João Batista será levado preso nesta mesma noite." João ainda berrou, mas foi arrastado sob vaias.
A ameaça que pairava havia semanas, enfim, era contida. Maria correu até Antônio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está ferido. Ele respirava ofegante, mas segurou sua mão com força. Estou vivo, graças a você e a Pedro. O médico da região foi chamado e logo constatou que a ferida não era grave. Mesmo assim, a comoção deixou marcas profundas em todos. Na manhã seguinte, a fazenda acordou em clima de esperança. O perigo havia passado. E João Batista agora enfrentaria a justiça. Antônio, ainda em recuperação, chamou Maria até a varanda. Eu quase te perdi ontem e percebi que não quero esperar mais. Tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira. Dentro, um anel simples de ouro. Maria Clara, quer ser minha esposa? As lágrimas dela caíram antes da resposta. Sim, Antônio, quero ser sua mulher e dividir esta vida ao seu lado. Ele sorriu, emocionado, e a abraçou com força. O contrato, que antes aprendia, já não significava nada. Agora, o que os unia era o amor que nasceu no silêncio da fazenda e resistiu até a violência da praça. O casamento foi marcado para poucos dias depois. A casa grande foi decorada com flores colhidas no quintal e a vizinhança inteira compareceu. Não houve luxo, mas houve emoção. Maria entrou de braço dado com Rosa, que já recuperada sorria como uma irmã. Quando Antônio a viu atravessar o salão, o olhar dele dizia tudo. Nunca mais estariam sozinhos. A cerimônia foi simples, mas profundamente comovente. As palavras do padre ecoaram como promessa de renascimento. O que o amor uniu, nada há de separar. Quando os dois se beijaram, os presentes aplaudiram com lágrimas nos olhos. A solidão que antes marcava suas vidas transformava-se em família, em esperança em futuro. Os meses seguintes trouxeram paz. Rosa permaneceu na fazenda, ajudando nas tarefas e sendo cuidada como parte da família. A fazenda prosperava, e os dias eram preenchidos por trabalho e sorrisos. Maria, agora senhora da casa, sentia-se completa. Às vezes, ao olhar para o horizonte, recordava-se do dia em que foi colocada em um palanque, tratada como mercadoria, e sorria ao perceber. Aquele dia não fora seu fim, mas o início de uma nova vida. Anos se passaram. Maria e Antônio tiveram filhos, e a fazenda se encheu de vozes infantis correndo entre os pés de café. Pedro permaneceu leal e Rosa, firme, se tornou professora das crianças da região, transformando sua dor em força para outros. O nome de João Batista foi esquecido, lembrado apenas como exemplo de um tempo em que a injustiça tentou vencer. Ao completar 20 anos de casados, Maria e Antônio reuniram todos novamente na fazenda. Sob as árvores frondosas, olharam para os filhos e netos, que agora formavam uma grande família. Antônio segurou a mão de Maria e disse baixinho: naquele dia na praça, eu achei que estava salvando você, mas na verdade foi você quem me salvou. Maria sorriu, com os olhos marejados. Fomos nós que nos salvamos. O destino quis que nossas dores se encontrassem para virarem amor. O vento soprou leve entre os galhos, como se a própria terra confirmasse aquelas palavras. Essa história nos lembra que até os caminhos mais dolorosos podem nos levar ao amor verdadeiro, que a coragem de enfrentar a injustiça pode abrir espaço para a felicidade, e que quando duas almas se reconhecem, nem a crueldade, nem o tempo, nem o medo conseguem separar. Se essa história emocionou você, compartilhe suas lembranças nos comentários. E não se esqueça de seguir o canal para conhecer outras histórias marcantes que aquecem o coração e nos fazem acreditar, mais uma vez, no poder do amor e da esperança.